A aviação geral brasileira continua registrando acidentes repetitivos por desvios de procedimentos operacionais básicos. Hoje, vamos ver um acidente fatal ocorrido com um monomotor após a decolagem, totalmente evitável se o piloto tivesse seguido os procedimentos do seu manual. Em 19 de fevereiro de 2020, um pequeno avião monomotor que estava decolando do aeródromo de Guarapari, no Espírito Santo, com destino à Vitória, uma etapa de cerca de 30 milhas náuticas, acidentou-se logo depois da decolagem, colidindo com edificações em uma área urbana. O passageiro faleceu no impacto e o piloto sofreu lesões graves, vindo a falecer posteriormente. A aeronave ficou totalmente destruída. Uma câmera de segurança filmou os últimos segundos de voo da aeronave antes do impacto com o solo. A investigação conduzida pelos órgãos do CIPAE revelou os seguintes fatos. O piloto em comando possuía licença de piloto privado e estava com habilitação de avião monomotor terrestre e o certificado médico válidos. Possuía 274 horas totais de voo e 1 hora e 30 no modelo. A aeronave era um Piper PA-28, fabricado em 1968 e estava com certificado de aeronavegabilidade e inspeções de manutenção válidas. Foi relatado que as vedações dos bocais do tanque de combustível das asas estavam bastante gastas e que uma delas estava praticamente sem vedação entre o bocal e a tampa do tanque. Na operação, foram identificados os seguintes aspectos. Durante a decolagem de Guarapari, ao cruzar a interseção com o pátio de manobras, 2 mecânicos observaram que o motor começou a falhar. Testemunharam que, quando a aeronave estava passando através da biruta, houve uma súbita e significativa variação do ruído produzido pelo motor, evidenciando perda abrupta de potência. Revelaram que, após essa falha, o motor acelerou novamente, mas que em seguida voltou a apresentar o mesmo comportamento errático, e foi seguindo dessa forma, alternando o momento de potência e de falha durante todo o segmento de voo sobre a pista, sem conseguir sustentar um perfil normal de decolagem, mantendo uma atitude de voo excessivamente cabrada, como se estivesse no pré-stall. Ao término da pista, a aeronave efetuou curva à direita para cima da cidade. Permaneceu em curva, supostamente, com o propósito de retornar à pista, uma vez que fez mais de 180 graus de curva, entrando em trajetória descendente a partir dos 90 graus aproximadamente. Culminou com a colisão contra o terreno, mais especificamente contra edificações próximas ao aeroporto, distante cerca de 150 metros do pátio de manobras. A aeronave fragmentou-se em muitas partes que foram consumidas pelo fogo. 2 pessoas que participaram do socorro ao comandante informaram que ele estava lúcido, apesar dos graves ferimentos de impacto e das queimaduras, e que ele comentou que a aeronave tinha tido uma falha de suprimento de combustível para o motor e que ele tentou reacendê-lo. Durante a ação inicial, vários itens foram retirados dos destroços para a realização de exames. O exame do motor identificou que ele estava operacional, mas que não desenvolvia potência no instante da colisão da aeronave contra os obstáculos. A pergunta é: se o motor estava operacional, por que não estava produzindo potência? Nos exames, foi constatada a presença de água na cuba do carburador, bem como sujeira no filtro de tela do componente. Amostras do combustível e do óleo do motor também foram analisadas em laboratórios. A amostra do combustível atestou a presença de água. Portanto, o resultado obtido evidenciou que o combustível nos tanques estava de fato contaminado, fortalecendo o pressuposto desse combustível ter entrado nas linhas de alimentação do motor e ter provocado as falhas de funcionamento observadas por testemunhas no aeródromo e pelo próprio piloto durante e após a decolagem. Em que momento os procedimentos do piloto poderiam ter alterado o resultado desse trágico evento? As ferramentas para evitar esse tipo de acidente estão disponíveis na forma de procedimentos operacionais descritos nos manuais. Se deixam de ser aplicados, ou o piloto não os conhece ou intencionalmente decide não utilizá-los. Ambas as possibilidades são igualmente preocupantes. Vejamos quais seriam essas ações.
Conforme informações obtidas no local, choveu intensamente na região nos dias que antecederam o acidente. Foi apurado que a aeronave não era recolhida para o hangar, ou seja, permanecia estacionada no pátio de manobras, exposta às condições climáticas. Assim sendo, considerando que a vedação dos bocais de abastecimento dos tanques de combustível apresentava claros sinais de desgaste, pode-se deduzir que foram criadas condições para a contaminação da gasolina por meio da entrada de água e outras impurezas no tanque. Esse cenário pressupõe uma possível falha nas ações de manutenção, pois se tratava de um tipo de desgaste progressivo e que deveria ter sido submetido a uma providência corretiva durante as ações corriqueiras de manutenção. Uma das testemunhas entrevistadas relatou que os pilotos realizaram alguns voos na região nos dias que antecederam o acidente e que, habitualmente, ao chegarem na aeronave, apenas retiravam a capa do motor e os bloqueios das entradas de ar, embarcavam e davam início aos procedimentos de partida. Portanto, não efetuavam os procedimentos da inspeção de pré-voo estabelecidos no manual de voo da aeronave, dentre os quais a drenagem dos tanques de combustível. A inspeção de pré-voo da aeronave prevê o seguinte: visualmente, cheque o suprimento de combustível e feche as tampas. Drene os 2 tanques. Drene o reservatório do sistema. Verifique que os respiros estejam desobstruídos. Aparentemente, esses procedimentos não eram realizados costumeiramente e não foram realizados no dia do voo. Quanto aos procedimentos durante a decolagem, as evidências indicam que o motor começou a falhar enquanto a aeronave ainda estava sobrevoando a pista, sugerindo assim a possibilidade do piloto interrompê-la, retornando para a pista e tentando parar dentro dos seus limites, ou tentar realizar um pouso de emergência em frente. Essas ações estão previstas no manual de voo da aeronave para os casos de falha do motor durante a decolagem, no trecho do manual referente aos procedimentos de emergência. Perda de potência do motor durante a decolagem. A ação a ser tomada, no caso de perda de potência durante a decolagem, dependerá das circunstâncias. Se houver pista suficiente para um pouso normal, pouso em frente. Se o comprimento de pista for insuficiente, mantenha a velocidade indicada e faça apenas curvas suaves, se necessário, para evitar obstáculos. Nenhuma das duas opções foi cumprida. Havia uma cultura comum entre os pilotos que operavam naquele aeroporto que, em caso de falha de motor durante a decolagem da pista 06, sem pista suficiente para parar a aeronave, o procedimento informalmente aceito seria prosseguir na decolagem, efetuando curva suave à esquerda suficiente para livrar obstáculos. Esse setor tinha menos edificações e algumas áreas descampadas, proporcionando melhores condições para a realização de um pouso de emergência. Mas os procedimentos adotados pelo piloto denotaram uma decisão equivocada na escolha das alternativas. A decisão de prosseguir com a decolagem, mesmo em condições duvidosas de potência de motor, e efetuar a curva para a direita, sobrevoando área densamente edificada, sugere que alguns aspectos relacionados ao desempenho da aeronave podem não ter sido apropriadamente avaliados. No entanto, é importante repetir: todas as ferramentas para evitar esse acidente estavam à disposição do piloto na forma de procedimentos operacionais e não foram utilizados, conduzindo àquelas trágicas consequências. A contaminação do combustível de uma aeronave por água pode ter várias origens. Pode acontecer nos tanques de armazenamento do aeródromo, pode acontecer nos caminhões de abastecimento. Normalmente, as empresas fornecedoras possuem um processo robusto para verificar a qualidade do combustível antes de efetuar o abastecimento de uma aeronave. Por outro lado, a aeronave tem suas vulnerabilidades, como problemas de vedação entre o bocal e a tampa, ou a condensação do ar que existe no interior dos tanques quando ele não está totalmente cheio. O fato é que existem procedimentos básicos para atenuar a possibilidade de se enviar combustível contaminado por água para o motor da aeronave. Um deles é a drenagem dos tanques de combustível. A maioria das aeronaves da aviação geral possuem drenos nas partes mais baixas dos tanques e dos filtros, onde normalmente a água se acumula. Na maioria dos aviões, é previsto fazer a drenagem do combustível do tanque em um pequeno recipiente e verificar a cor, a presença de água ou outros contaminantes. Quando operando em período noturno, é importante que essa verificação seja feita com o mesmo cuidado,
de preferência colocando a amostra contra um fundo claro e iluminando-a lateralmente na procura por água ou outros contaminantes. Logicamente que a aeronave precisa ser mantida em boas condições de manutenção, nesse caso, cuidando-se da vedação dos bocais dos tanques com a tampa para impedir a entrada de água de chuva nos tanques. Apesar destas práticas serem bem conhecidas, o que vemos acontecer com frequência é o descaso com procedimentos operacionais que existem para evitar esse tipo de ocorrência. O piloto não tem o direito de se desviar dos procedimentos previstos nos manuais de operações do seu avião. Tanto o fabricante afirma que o aparelho deve ser operado segundo as orientações do manual, quanto o RBAC 91.9 determina que somente é permitido operar uma aeronave se forem cumpridas as limitações operacionais especificadas no manual de voo aprovado e as limitações operacionais estabelecidas pela Autoridade de Aviação Civil do país de registro da aeronave. E ainda que é obrigação dos pilotos conhecer os elementos e procedimentos necessários para a operação contidos nos manuais ou outros documentos aplicáveis. Portanto, a aplicação dos procedimentos operacionais não é uma opção, é uma obrigação. Nesses meus anos trabalhando na segurança de voo, tenho observado algumas condições repetitivas em acidentes da aviação geral. A lista que vou apresentar não é um estudo estatístico. É apenas resultado de observação pessoal de condições que um piloto deveria evitar ao máximo para diminuir sua probabilidade de envolver-se em acidentes aéreos. Então vejamos. Falta de preparação para o voo, como cálculo de peso e balanceamento, planejamento da rota, verificação das condições meteorológicas. Falta de execução dos procedimentos previstos pelo fabricante, como a inspeção pré-voo e os cheques antes da decolagem. Tentativa de voar VFR quando as condições meteorológicas se degradam para IMC, incorrendo em desorientação espacial ou colisão contra o terreno. Furar os mínimos de procedimentos IFR e colidir contra o terreno. Desrespeitar os mínimos de combustível para a rota e forçar chegar no destino original, mesmo quando as condições indicam a necessidade de um pouso antecipado. Realizar manobras não previstas para o tipo de aeronave ou para as condições do voo, geralmente motivados pelo exibicionismo. Desconhecer o desempenho e os procedimentos para falha de motor, seja para avião mono ou multimotor. Se você quiser, acrescente nos comentários outros desvios comuns que você conhece e que resultam em acidentes. Mas se os pilotos respeitassem essas condições apenas, já teríamos uma redução significativa dos acidentes no Brasil. Acredito que, às vezes, não há um pleno entendimento pelos pilotos sobre o que os requisitos de operação significam para a segurança de voo. Os requisitos operacionais representam um nível mínimo para o exercício da profissão de piloto. Contemplam normas emitidas pelas autoridades aeronáuticas e fabricantes de aeronaves para os eventos previsíveis por essas organizações. Esses requisitos englobam os regulamentos brasileiros da aviação civil, as regras de tráfego aéreo, os manuais de voo e as instruções suplementares da autoridade aeronáutica, entre outros. Não é admissível que alguns pilotos intencionalmente escolham descumprir os procedimentos operacionais mínimos exigidos para o exercício da profissão. Operar intencionalmente abaixo dos requisitos mínimos é considerado como violação operacional pela autoridade aeronáutica. O piloto que escolhe descer para esse nível das violações está flertando com a tragédia. É um atestado de falta de profissionalismo e descaso com a segurança, como vários acidentes na aviação brasileira têm constantemente demonstrado. Eu me questiono qual postura teríamos se fôssemos submeter um familiar nosso, nossos pais, nossos filhos, a um atendimento médico onde observássemos que o médico descumpre as práticas recomendadas para a profissão. Qual seria a nossa avaliação sobre o profissionalismo e a competência desse médico? Apesar de nos acharmos no direito de julgar negativamente o médico, ainda existem pilotos que voluntariamente e intencionalmente descumprem os requisitos mínimos para a operação da sua aeronave. E pior, alguns deles ainda se vangloriam disso. Não podem ser considerados pilotos profissionais. Por outro lado, existem aqueles verdadeiros pilotos profissionais
que não só cumprem os requisitos operacionais, como procuram conhecer as melhores práticas, os parâmetros adotados de requisitos operacionais mais exigentes, como o RBAC 135 e o 121, as lições vindas das investigações de acidentes aeronáuticos e as incorporam nas suas ações. Tudo isso denotando profissionalismo e um real interesse pela segurança de voo. Dentre esses 3 níveis operacionais, cabe a cada um escolher onde vai se posicionar. Se vai escolher ser um profissional da aviação que cumpre pelo menos os requisitos operacionais ou acima, ou se vai ser apenas um operador que brinca de ser piloto, descumprindo manuais de voo e regulamentos, sem a menor preocupação com a segurança e aumentando as chances de provocar consequências trágicas para si e para outras pessoas que ele teria a responsabilidade de transportar com segurança. Onde você quer estar? A mensagem final sobre esse assunto é conhecida na aviação mundial há mais de 90 anos. A aviação em si não é inerentemente perigosa, mas em um grau ainda maior do que o mar, é terrivelmente implacável com qualquer descuido, incapacidade ou negligência. O descuido, a incapacidade e a negligência citados são condições que estão ao nosso alcance controlar. Basta encarar a atividade com profissionalismo. Muito obrigado a todos e bons voos! Se você gostou desse conteúdo, por favor deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Veja também algumas recomendações para outros vídeos sobre segurança de voo desse canal. Muito obrigado!